Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou recomendar algumas obras de ação com romance, que valem muito a pena conhecer. Algumas já têm recap aqui no YouTube, e outras são menos conhecidas, mas todas são excelentes. E os links dos recaps que eu encontrar vou deixar na descrição. Então vamos para a primeira obra, A Garota do Metrô. Essa é uma obra muito divertida, com um romance leve e personagens que têm bastante química. A protagonista é muito carismática e o desenvolvimento do casal acontece de forma bem natural. A história acompanha Lee Yeo-won, um universitário que trabalha até tarde e sempre pega o último trem para casa. Durante essas viagens, ele acaba encontrando várias vezes uma garota chamada Shin Ha-eun, que está sempre carregando um violão. Conforme os encontros se repetem, os dois descobrem que compartilham o amor pela música e começam a se aproximar, dando início a uma história romântica muito envolvente. E se você quiser acompanhar essa obra, ela está sendo narrada no canal do Kaden, que faz um ótimo trabalho com os recaps. Agora vamos para a segunda obra da lista. E essa aqui tem uma proposta bem diferente. Além de estar em lançamento, ela chama atenção pela arte. Extremamente bonita e por uma história cheia de mistérios e emoções. O nome da obra é You're the Only One I Can See, conhecida por muitos fãs brasileiros como Olhos Apenas para Você ou Estou Te Dizendo, Só Tenho Olhos para Você. A história acompanha um rapaz que, há 5 anos, perdeu completamente o contato com seu primeiro amor, Shamia, após ela desaparecer sem deixar explicações. Mas quando ele já acreditava que nunca mais haveria, os dois acabam se reencontrando de forma totalmente inesperada em uma delegacia. E como se isso não fosse estranho o suficiente, ele descobre que ela será caloura na mesma universidade que ele. A partir daí, o que parecia ser apenas um reencontro comum se transforma em uma história cheia de sentimentos mal resolvidos, segredos do passado e momentos emocionantes. O protagonista acredita que essa é a chance perfeita para recomeçar tudo do zero, mas Shamia parece determinada a manter distância e deixar o passado enterrado. E é justamente esse mistério que faz você querer continuar lendo capítulo após capítulo. Se você gosta de romance com drama, reencontros e personagens que carregam cicatrizes do passado, essa obra tem grandes chances de te prender. E se quiser acompanhar essa história, recomendo assistir ao recap lá no canal do Ruby Manhwa. O cara sempre traz conteúdos de qualidade e está constantemente trazendo obras novas para o canal. Agora, sem perder tempo, vamos para a próxima obra. Agora vamos falar da terceira obra da lista. E eu preciso admitir uma coisa. No começo, eu não dava nada por ela. Sério, achei que seria só mais um romance comum. Mas conforme fui lendo, acabei ficando completamente viciado. Estou falando de My Wife is from a Thousand Years. O grande destaque dessa obra é justamente o casal principal. A relação dos dois é extremamente divertida, relaxante e cheia de momentos engraçados que fazem você querer continuar lendo sem parar. A história acompanha Jang Hee, uma jovem da dinastia Tang que, por algum motivo misterioso, viaja 1000 anos para o futuro e aparece na vida de Shu King, um estudante universitário dos dias atuais. Imagine o choque cultural. De repente, ela se vê em um mundo cheio de celulares, internet, carros, redes sociais e costumes completamente diferentes daqueles que conhecia. Sem ter para onde ir, Shu King acaba assumindo a responsabilidade de ajudá-la a se adaptar à vida moderna. É aí que a obra brilha. Acompanhamos situações hilárias, momentos fofos e o crescimento dos dois enquanto enfrentam juntos os desafios dessa convivência improvável. Aos poucos, a amizade se transforma em um romance extremamente cativante e genuíno. A obra não aposta em grandes batalhas ou acontecimentos épicos. O foco está no cotidiano, no desenvolvimento do relacionamento e na construção de uma nova vida para Jiang, e em um mundo que ela jamais imaginou conhecer. E aí, gostou da premissa? Então eu recomendo dar uma chance ao recap dessa obra lá no canal Bamwagite Manhwa Recap. A narração dele é muito boa, envolvente e combina perfeitamente com esse tipo de história. Tenho certeza de que vocês vão curtir. Agora, sem perder tempo, bora para a quarta obra. Agora vamos para uma obra que tem uma premissa bem diferente e que chamou minha atenção logo de cara, principalmente por causa do protagonista. Afinal, quantos personagens você conhece que enxergam todas as garotas como pedras? Estou falando de You're the Only One I Can See. A história acompanha Park Jin-young, um jovem que sofreu uma grande decepção amorosa no passado. Para evitar passar por aquilo novamente, ele acaba criando um mecanismo de defesa bastante peculiar. Com a ajuda de um amigo imaginário, ele passa a enxergar todas as garotas como pedras, impedindo qualquer tipo de atração ou envolvimento emocional. Só que tudo muda quando ele conhece Sang-woo. Diferente de todas as outras pessoas, ela é a única garota que ele consegue enxergar normalmente.
E é justamente aí que os problemas começam. Pela primeira vez em muito tempo, suas barreiras emocionais começam a desmoronar, dando início a várias situações engraçadas, fofas e até constrangedoras enquanto ele tenta entender seus próprios sentimentos. O que torna essa obra tão divertida é, justamente essa mistura de romance com uma premissa completamente fora do comum. Além das cenas de comédia, o manhwa também trabalha o amadurecimento do protagonista e sua dificuldade em superar os traumas do passado. E se essa história chamou sua atenção, eu recomendo dar uma passada no canal Ruby Manhwa. Eles têm um recap muito bom dessa obra e também trazem várias outras histórias excelentes, que valem a pena conhecer. Agora vamos para a quinta obra, e essa aqui divide opiniões. Tem gente que ama e tem gente que não gosta tanto. Estou falando de Random Chat. Quando comecei a ler, não dava nada pela obra, mas conforme a história avança, ela fica cada vez mais interessante e viciante. O protagonista me lembra uma mistura de Batman com Rock Lee, alguém que começa fraco, mas evolui muito através do esforço. Além disso, a arte é muito bonita e cheia de detalhes, principalmente nas expressões dos personagens. A história acompanha Jung-woo, um estudante solitário que sofre bullying e passa seus dias usando um aplicativo de conversas anônimas. Sua vida muda completamente quando ele descobre que a garota com quem conversa no aplicativo é uma das mais populares da sua escola. A partir daí, ele acaba se envolvendo em diversos conflitos, segredos, brigas e situações perigosas. O mais legal é acompanhar a evolução gradual do protagonista, que aprende a enfrentar seus medos e se tornar uma pessoa melhor. A obra mistura ação, drama, romance e vida escolar de uma forma muito divertida. Então, se você gosta de protagonistas que evoluem bastante durante a história, recomendo dar uma chance para Random Chat. E, infelizmente, eu não encontrei nenhum recap dela aqui no YouTube. Agora vamos para a próxima obra. Agora vamos para a sexta obra, e essa aqui é boa demais. Ela tem uma arte simplesmente linda, cenas de ação insanas, momentos engraçados e ainda traz um romance muito legal ao longo da história. Sem dúvida, é uma das obras mais completas dessa lista. Estou falando de Jungle Juice. E uma coisa que eu preciso dizer, o protagonista e a heroína combinam muito. Quem gosta de shippar casal, provavelmente vai se divertir bastante acompanhando os dois. Mas agora vamos para a história. A obra acompanha Sushan Jung, um estudante universitário que parece ter a vida perfeita e está no topo da hierarquia social. Porém, ele esconde um segredo assustador. Após usar um misterioso produto chamado suco da selva, ele desenvolveu asas de inseto nas costas. Sua vida muda completamente quando ele revela esse segredo para salvar alguém. A partir desse momento, Sushan descobre a existência de uma sociedade secreta formada por humanos que possuem características de insetos. Lá, ele finalmente encontra pessoas parecidas com ele, mas existe um problema. Nesse mundo, vale a lei da selva. Para sobreviver, é preciso ficar cada vez mais forte. O que eu mais gosto em Jungle Juice são as lutas. Sério, elas são muito bem desenhadas e cada personagem possui habilidades únicas baseadas em diferentes insetos. Além disso, a arte é absurda, de bonita e o romance entre os personagens principais deixa a história ainda melhor. Infelizmente, até hoje eu não encontrei nenhum recap completo dessa obra em português aqui no YouTube. Os únicos que achei eram de canais gringos e, sinceramente, eu já sofro com português, imagina inglês. Então, se algum canal de recap estiver assistindo esse vídeo, dá uma chance para Jungle Juice. A obra tem ação, personagens carismáticos, romance, poderes criativos e uma arte incrível. Tenho certeza de que muita gente iria gostar. Agora bora para a próxima obra. Fala, pessoal! A obra que eu vou falar agora, eu tenho certeza que muita gente aqui já conhece. E não é à toa, porque ela é simplesmente insana. Estou falando de Nanomachine, uma das queridinhas dos fãs de manhwa de ação e artes marciais. Inclusive, a primeira vez que eu conheci essa obra foi através dos vídeos do Rafoso. Quem aí lembra dessa época? Deixa nos comentários porque bateu uma nostalgia agora. Mas pra quem ainda não conhece ou não está lembrando da história, bora lá. A trama acompanha Cheon Yo-won, um jovem que nasceu na posição mais desfavorável possível dentro do culto demoníaco. Por ser filho de uma concubina, ele é desprezado, humilhado e constantemente perseguido pelos outros candidatos ao poder. Sua vida parece destinada ao fracasso, até que tudo muda de forma completamente inesperada. Depois de sofrer uma tentativa de assassinato, Yeowon recebe a visita de um descendente vindo do futuro. E é aí que acontece o verdadeiro ponto de virada da história. Uma avançada nanomáquina é implantada em seu corpo. Essa tecnologia cria uma espécie de inteligência artificial dentro de sua mente, capaz de analisar técnicas de combate, corrigir movimentos, fortalecer seu corpo e acelerar seu aprendizado.
avançado de artes marciais em um nível absurdo. Enquanto outros guerreiros passam anos treinando para dominar uma técnica, Yeowon consegue evoluir em uma velocidade assustadora. Com essa vantagem única e uma determinação de ferro, ele inicia sua jornada para esmagar todos aqueles que o desprezaram, sobreviver às conspirações do culto demoníaco e alcançar o topo do mundo marcial. E acreditem, quanto mais a história avança, mais roubado e brutal esse protagonista fica. Se você gosta de protagonistas extremamente inteligentes, evolução constante, lutas épicas e uma boa dose de vingança, Nanomachine é uma obra praticamente obrigatória. E se quiser acompanhar essa história em formato de recap, recomendo dar uma olhada no canal Matriz Manhua, que trouxe recentemente um vídeo bem completo sobre a obra. E falando nisso, bateu uma saudade dos vídeos do Rafoso agora. Mas enfim, vamos seguir para a próxima obra. Então, pessoal, a próxima obra que eu quero recomendar é simplesmente uma das melhores que estão sendo publicadas atualmente. Ela tem muita ação, uma arte absurda de bonita, um protagonista que dá orgulho de acompanhar e até um toque de romance, para quem curte esse tipo de coisa. Estou falando de Espadachim Abraçado pelas Estrelas, Star Embracing Sword Master. A história acompanha Tel Ragnar, o filho bastardo de um dos clãs mais poderosos do continente. Considerado um fracasso sem talento, ele acaba sendo traído e assassinado. Mas quando tudo parecia acabado, Tel recebe uma segunda chance e volta 10 anos no passado. Agora, com o conhecimento do futuro e um poder misterioso ligado às estrelas, ele decide mudar completamente o seu destino. A partir daí, acompanhamos sua jornada para ficar cada vez mais forte, se vingar daqueles que o traíram e conquistar seu lugar entre os guerreiros mais poderosos do mundo. O que faz essa obra se destacar não é apenas a história de regressão, mas também suas batalhas épicas, personagens carismáticos e uma arte que está facilmente entre as melhores dos manhwas atuais. E se você quiser conhecer essa obra em mais detalhes, o recap está disponível lá no canal do Mike, Manhua. A narração dele ficou muito boa, então passa lá, deixa o like, comenta e ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Sério, essa é uma obra que merece muito mais reconhecimento. Essa é uma obra simplesmente insana, daquelas que praticamente todo mundo que leu ou assistiu acabou adorando. E não é à toa. A arte é absurda de bonita. As lutas são incríveis e o melhor de tudo, a história tem começo, meio e fim. Sim, ela foi concluída com um final digno da jornada. E estou falando de A Lenda da Lâmina do Norte, e uma notícia boa para quem gosta de recap. O canal Manhua do Tio trouxe essa obra completa do começo ao fim. Eu ainda não assisti o recap dela por lá, porque recentemente terminei de assistir Loquismo, que também está no canal dele e que eu recomendo bastante porque é muito bom. Mas essa aqui já está na minha lista. E para vocês não acharem que eu estou exagerando, vou deixar a opinião de um amigo que já acompanhou essa obra. Cara, essa obra é simplesmente absurda. Eu recomendaria até para o meu pior inimigo, se fosse possível. O começo já te prende de um jeito que poucas obras conseguem fazer. As lutas são incríveis, os personagens são marcantes e o final consegue ser épico e emocionante ao mesmo tempo. É uma daquelas histórias que, quando você termina, dá vontade de começar tudo de novo. Sem dúvidas, uma das melhores obras que já li. Então, como vocês podem ver, não sou só eu que acho essa obra fantástica. Agora, falando um pouco da história, acompanhamos Jin Woo-won, filho do lendário líder da Seita Celestial do Norte. Durante décadas, essa seita foi responsável por proteger o mundo das artes marciais contra uma ameaça, conhecida como Noite Silenciosa. Porém, tudo muda quando seu pai é acusado injustamente de traição. Para proteger o filho, ele aceita a própria morte e a seita é destruída. A partir daí, Jin Woo-won passa anos vivendo sob vigilância e sendo tratado como alguém sem importância. Mas o que ninguém imagina é que ele encontra os ensinamentos secretos deixados por seu pai e começa a treinar em silêncio. Com o passar dos anos, ele se transforma em um dos guerreiros mais poderosos de todo o Murin e inicia sua jornada em busca de justiça. A obra é famosa por suas cenas de ação espetaculares, personagens marcantes e uma narrativa que consegue manter a qualidade do início ao fim. Se você gosta de artes marciais, vingança, evolução de protagonista e batalhas épicas, essa obra é praticamente obrigatória. Então foi isso. E sério, passa lá no canal do Manhua do Tio Lu depois, porque você provavelmente vai maratonar essa história inteira e depois ainda vai voltar aqui para me agradecer. Agora vamos para a próxima obra braba. Agora vamos falar de uma obra que me surpreendeu bastante pela proposta. Estou falando de Eu Me Casei em Outro Mundo, uma daquelas histórias que pegam uma ideia simples e conseguem
transformar em algo muito interessante. O que eu mais gostei nela é que o protagonista não fica enrolando igual acontece em muitos isekais. Ele é direto. Toma atitudes e não perde tempo quando precisa proteger as pessoas que ama. A história começa na véspera de Natal, quando um homem solitário encontra um misterioso Papai Noel. Brincando, ele faz um desejo bem simples: ter uma esposa linda e uma filha adorável. Só que o destino resolve atender esse pedido da forma mais inesperada possível. Ao acordar, ele descobre que foi transportado para um mundo medieval de fantasia. Porém, em vez de chegar como um herói poderoso, ele aparece preso em uma jaula e acaba sendo vendido como escravo. A situação piora ainda mais quando ele é levado para uma vila remota e forçado a se casar com uma mulher que sofreu muito no passado. Essa mulher é uma viúva que foi vítima de um marido extremamente violento e ainda precisa cuidar, sozinha, de sua filha pequena. Mas diferente de todos que cruzaram seu caminho, o protagonista decide protegê-las e construir a família que sempre sonhou ter. Usando seus conhecimentos do mundo moderno e sua força física acima da média, ele começa a mudar a vida das duas. Aos poucos, a relação entre eles se desenvolve de forma natural, criando momentos emocionantes, divertidos e até românticos. E é justamente essa construção da família que faz a obra se destacar entre tantos outros. Isekais, se vocês quiserem acompanhar essa história em formato de recap, recomendo muito passar no canal do Arquimon, ele está trazendo essa obra e, como sempre, a narração está muito boa, então dá uma força lá, porque o canal é excelente e a obra vale muito a pena conferir. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas recomendações de manhwas e encontrado sua próxima leitura favorita. Se algum desses títulos chamou sua atenção, comenta aqui embaixo qual você pretende ler primeiro. Lembrando que os links dos canais e dos vídeos citados estarão todos na descrição para vocês conferirem depois. E se você gosta do conteúdo do canal Luiz Manhua e quer ajudar o projeto a continuar crescendo, estou deixando também minha chave Pix na descrição. Atualmente eu ainda não ganho nada com o YouTube, então qualquer valor já faz uma enorme diferença e ajuda muito na produção de novos vídeos. Basta copiar o código Pix e colar no aplicativo do seu banco. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos de manhwa, mangá, animes e recomendações. Compartilhe este vídeo com seus amigos que também gostam de obras de ação, romance, fantasia e protagonistas apelões, porque isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas. Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.